Está entrando no ar. Gritos pela Sobriedade. Apresentação: Irmão Ricardo Lavra. Queridos ouvintes, estamos de volta com mais um programa Gritos pela Sobriedade. E hoje o tema do nosso programa é a dor silenciosa da esposa e o poder restaurador de Deus. Então, que nós já comecemos o nosso programa clamando a Santíssima Trindade, invocando a Santíssima Trindade sobre cada um de nós. Estamos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, como eu disse, hoje nós vamos ouvir um grito que muitas vezes não é ouvido, a voz da esposa. Muitas vezes a pessoa vê a pessoa com problema no álcool, mas não consegue enxergar que atrás daquela pessoa existe uma esposa, às vezes existe um filho, uma filha, mas hoje, no tema do programa, a esposa, que é a pessoa que está na pauta, é a pessoa que muitas vezes não é ouvido. Então a gente precisa entender o lado daquele codependente, que sofre ao ver alguém na sua dependência e muitas vezes não admitir que está vivendo essa questão do alcoolismo e sequer admitir que precisa de ajuda. Então hoje nós vamos receber a nossa querida irmã Tiana. Quem é a irmã Tiana? Ela vai se apresentar, dizer com quem ela foi casada, quanto tempo de casamento, quantos filhos, netos, enfim, ela vai falar quem ela é. Mas eu já posso resumir que a irmã Tiana é uma mulher que viveu a dor, mas também experimentou a restauração do Senhor. Então, irmã Tiana, quem é a irmã Tiana? O povo quer conhecer um pouco melhor a senhora. Como é que é a irmã Tiana, com quem foi casado, qual o nome das filhas, enfim, vamos lá. Eu fui casada com Jorge, 41 anos e meio, tenho 2 filhas, E para mim foi muito difícil o alcoolismo dele, porque quando nós nos casamos, ele não bebia nada, ele só bebia refrigerante e água. Ele não tinha vício de bebida nenhum. E isso me ajudou muito, porque a minha família também, nunca a gente experimentou bebida na minha família, nem cigarro, nem bebida alguma. E quando eu casei com ele, e ele também não bebia também, Então, para mim foi muito fácil. Mas depois dos 15 anos de casamento, ele foi trabalhar numa firma, e essa firma ele conheceu lá já os operários antigos, que já era do copo. E então ensinaram ele a beber, a começar. E foi ali que ele envernou a vida dele na drogadição da bebida, e foi muito difícil, ele sofreu muito e fez sofrer a família também, Porque a bebida faz a família sofrer, a esposa então muito mais, mãe, todo mundo sofre. Então foi difícil mesmo, muito difícil. Mas a graça de Deus me deu força para que eu pudesse superar aqueles momentos difíceis. Irmã Tiana, no início, a senhora diz, depois de 15 anos de casado, levando teoricamente uma vida tranquila, Quando não tem substância química, a gente leva uma vida tranquila. Bom, ter problemas sempre tem, mas a senhora imaginava que o álcool ele não começou a beber um monte, Ele começou a beber aos poucos. Então a senhora imaginou que aquela cervejinha ou que aquele copinho de vinho se tornaria um problema espiritual e familiar? Não, eu não imaginava, porque ele não chegava em casa bêbado. Ele bebia lá com os colegas lá, nas farrinhas deles lá, mas ele não chegava bêbado em casa. Depois que ele ficou aposentado, ele já estava no vício já com os colegas, foi que ele passou a viver essa realidade, de chegar assim em casa já alcoolizado. E qual o momento que a senhora percebeu que já não era mais apenas uma simples diversão, mas que isso já começou a se tornar uma dependência? Foi quando ele saiu lá com os colegas dele, porque ele conhecia tantos colegas também do copo como ele. E um dia ele chegou em casa muito, mas muito ruim mesmo. E ele chegou então
Quando ele chegou, eu estava sozinha nesse dia, minhas filhas não estavam em casa. Ele chegou e já estava tão mal que ele não conseguiu entrar, abrir o portão e entrar. E ele me chamando, aquela barra lá no fundo, eu fui ver o que era ele. Eu consegui abrir o portão, muita dificuldade, botar ele para dentro e ali ficar orando por ele no chão, rolando, vomitando em cima do vômito. E foi muito difícil, eu clamando a Deus. Eu dizia para o Senhor, Senhor, ele é teu filho, ele é um batizado, o Senhor não deu vida a ele para ele rolar no vômito como um porco. Por favor, Senhor, cura meu marido, Senhor. Gente, o inimigo age muitas vezes de forma silenciosa. Ele vai entrando de forma sutil, ele vai entrando como quem nada quer. Vai entrando e chega a esse estágio aí que a irmã narrou. Né? O inimigo ele não chega já te derrubando. Ele vai preparando essa queda. Ele vai preparando o terreno para que você experimente, para que você sinta prazer naquilo que você está fazendo. E aí sim depois vem a escravidão, né? A escravidão do álcool, das drogas, enfim, né? Vem a escravidão. E a pessoa muitas vezes não aceita isso. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, né? Vamos ouvir uma música e logo depois a gente vai continuar esse bate-papo aqui com a nossa querida irmã Tiana, porque não foi só dor, né? A gente sabe que Deus entrou na história, né, na vida do seu Jorge e fez uma... E vocês vão saber agora, eu não vou dar spoiler não, vamos esperar porque realmente Deus é tremendo. Gritos pela Sobriedade. Apresentação: Irmão Ricardo Lavra. Estamos de volta com mais um Gritos pela Sobriedade. Hoje o nosso bate-papo está muito legal aqui com a nossa cofundadora, irmã Tiana. E hoje, né, nós podemos ver assim, né, quem vê a irmã Tiana, uma mulher de oração, não imagina a dor que estava estampado por trás dela. Porque eu conheci a irmã Tiana, né, logo quando eu saí da minha dependência, uma mulher ativa como é até hoje na igreja, né, sempre atuante. E conhecendo ela, mas até então eu ainda não conhecia o seu esposo, a gente não poderia nunca imaginar que por trás dela, né, havia esse grande desafio, né? Não vou dizer problema, porque a gente sabe que a dependência química, hoje nós reconhecemos, e que a dependência química ela é uma doença, né? Então é um desafio, né? Saber como tratar, saber como lidar, né? Mas a gente sabe que gera muita dor. Então, o tema agora dessa segunda pauta é justamente essa: a dor da esposa e o silêncio da casa. Irmã Tiana, queria perguntar à senhora como era a sua vida emocional, né, nesse período, né? A senhora, claro que a senhora não se alegrava com isso, né? Então, como é que era, né? Chegar em casa muitas vezes da igreja, da qual a senhora foi lá para clamar a Deus, né, no grupo de oração Samuel, na Santa Missa, como catequista, e às vezes chegar em casa, deparar às vezes com seu esposo, né, embriagado, né? Como é que era essa situação para a senhora? Foi uma situação difícil, porque a gente nunca quer essa situação. Então, quando eu chegava em casa, às vezes eu chegava em casa e ele não estava. Eu chegava primeiro do que ele, e quando ele chegava, né? Já alcoolizado e já quase caindo, já cambaleando. Mas as minhas filhas nunca perceberam porque elas já estavam casadas. Nessa época, elas já estavam casadas, então eu estava sozinha. Então, era eu e ele, a situação. Para viver ali, e eu na minha vida de oração, sentindo paz no coração, porque eu sabia que Deus, no momento certo, Deus ia me dar a graça de suportar tudo aquilo, porque eu não conhecia ele na bebida. Então, eu tinha certeza que Deus também não ia permitir que ele também ficasse, me tirasse essa paz, né? Eu procurava essa paz em Deus, na força da oração. Amém, amém. A gente falamos aqui, né, grupo de oração Samuel, né, saudoso grupo de oração Samuel,
né, que nós vimos tantas pessoas terem suas vidas restauradas naquele grupo, naquele local, né, Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Olaria, Arquidiocese do Rio de Janeiro. Irmã, por falar em paróquia, nós sabemos, né, junto ali da irmã Madalena, né, do Instituto Nossa Senhora do Bom Conselho, nós tivemos um grande debate na paróquia na época, porque as festas da paróquia até então, até o ano 2000, eu lembro bem, né, até o ano 2000, tinha o consumo de bebida alcoólica nas festas. E aí veio a campanha da fraternidade, Vida Sim, Drogas Não, em 2001. Com o anúncio da campanha da fraternidade já no ano 2000, a irmã fez um debate e aí foi decidido tirar, né, a bebida alcoólica das festas paroquiais, do qual, né, nós vimos que era possível ter lucro sem a necessidade de bebida alcoólica. Mas onde eu quero chegar, irmão? A senhora, como ia para a igreja, certamente, né, o seu esposo o acompanhava, né, na festa da padroeira. E a senhora uma vez relatou, e eu queria que a senhora contasse esse relato aqui, porque às vezes a gente ouve as pessoas falar assim, mas a igreja tem que vender bebida, é o lucro, quem tem problema que fica em casa. Eu discordo disso, por quê? Porque a igreja é o lugar de todos, né? Se você quer beber, né, você vai beber num botequim, você vai beber em casa, né? Mas não na igreja. Eu acho que a igreja é o local de oração, e aí vai ter N questionamento, né? A gente sabe que esse assunto sempre gera polêmica, mas como você vai dizer para alguém que se recuperou na igreja que ele não pode ir na festa da igreja porque ali vai estar vendendo bebida? E eu queria que a senhora contasse essa experiência para nós. Eu sei que é um assunto polêmico, mas também trazer à tona para justamente abrir os olhos, né? Hoje, graças a Deus, a maioria das paróquias não trabalham mais com bebida alcoólica, mas infelizmente um ou outro ainda trabalha. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Olha, para mim foi muito difícil. Eu nunca concordei também com a situação de bebida na igreja, até porque meu marido já estava bem avançado, né, na bebida. E ele achava que ele ia indo comigo para as festas, no único momento que ele ia comigo para a igreja era para a festa, porque ele não ia para a igreja, ele ia para beber, junto com os paroquianos. E isso foi muito difícil, que um dia ele bebeu tanto, que quando estava fechando a festa, que a gente estava já preparando para sair, ele estava tão alcoolizado que ele estava urinando na barraca, na lateral da barraca. E aquilo me deixou muito indignada com ele. Fomos para casa, não falei nada no dia seguinte, deixei ele se acalmar, fui comentar com ele, já uma semana depois que eu fui conversar com ele e dizer para ele a situação. Foi muito difícil, por isso eu não concordo, nunca concordei, e como eu tive essa realidade, para mim, quando houve essa decisão da irmã, para mim foi assim, Senhor, muito obrigado, Senhor. Porque assim como é o meu marido, era o marido das outras também que levava ele, porque ele era mais novo na paróquia. Já tinha um mais antigo que já tinha, né, que já vivia essa realidade. Gente, e muitas vezes a gente acha que não tem problema nenhum, tá vendo? Aqui é o relato de alguém que viveu na pele, né? Você ir para a igreja com seu esposo e ter uma situação dessa, de ver o esposo completamente bêbado, e fora o contra-testemunho, né, para os nossos irmãos, né, separados, que olham para nós e falam, na igreja católica tudo pode. Não pode não. Nós sabemos, temos plena consciência, né, de que beber não é pecado, mas a embriaguez é. E infelizmente nesse tipo de festa, né, ninguém bebe um copinho, as pessoas vão beber até se embriagar, e aí, às vezes sai confusão, às vezes, né, sai pessoas bêbadas, né, confusões realmente grandes que nós já presenciamos. Então acho que o maior atributo de uma festa é saber que aquela festa gerou vidas, é saber que aquela festa, né, levou almas para Deus. E eu não conheço nenhum alcoólatra que tenha através do álcool ido para Deus, a não ser quando chega no fundo do poço, mas porque ele tem se libertado do álcool, não porque o álcool levou para Deus, mas porque ele precisa se libertar do álcool, né? E aí ele acaba, né, se rendendo ao amor de Deus
e buscando viver um dia de cada vez, buscando viver o só por hoje. Então é isso, gente. Hoje o objetivo do nosso programa é justamente esse: dar voz às esposas que muitas vezes sofrem caladas. E hoje a irmã Tiana é essa porta-voz das esposas, né, que sofrem caladas. Esposa, queridas mulheres, vocês não estão só, né? Existem muitas pessoas na mesma situação de que vocês, assim como a irmã Tiana já viveu isso e venceu. Nós vamos escutar ainda o testemunho de vitória dela aqui, né? E vocês vão ver como Deus é misericordioso. Então, eu quero fechar esse bloco com uma palavra de Jeremias 33:3. Clama por mim que eu te ouvirei e te atenderei. Isso é o que o Senhor Ele está dizendo para você, mulher. Você que é esposa, você que está sofrendo, clama pela misericórdia do Senhor, porque o Senhor te ouvirá e Ele vai te atender. Ele vai te atender assim como Ele atendeu a irmã Tiana. Então vamos ouvir mais uma música e você vai refletindo sobre isso. Clama que eu te ouvirei. Clama por mim que eu te ouvirei. E farei, né, coisas grandiosas na sua vida. O Senhor tem coisas grandiosas para realizar na sua vida. Então vamos lá para um rápido intervalo, ouvir uma bela música e já voltamos, né, com um final que promete. Gritos pela sobriedade. Apresentação: Irmão Ricardo Lavra. Gritos pela sobriedade. Apresentação: Irmão Ricardo Lavra. Queridos ouvintes, estamos de volta no nosso programa Gritos pela Sobriedade, hoje ouvindo o grito que ecoa das esposas, né? Hoje nós estamos ouvindo aqui o relato da irmã Tiana, né, que teve essa experiência que ela está narrando para nós. Bom, agora eu vou atrapalhar um pouquinho dessa entrevista, porque eu também faço parte, né, de uma época, de uma parte da história da irmã. Conheci a irmã quando eu saí das drogas, né? Ela, a irmã Madalena e algumas outras irmãs do grupo de oração me acolheu. E aí né, a irmã Tiana, a irmã Madalena, o seu Carlinhos, eles me ensinavam muito sobre a palavra de Deus. E eu fui uma vez na casa da irmã Tiana, e aí conversando com o marido dela, e quando ele soube que eu era um ex-usuário de droga, ele virou para mim: eu não acredito em ex-drogado, para mim você continua drogado e sempre será drogado. Nossa, eu saí dali, né? Eu falei assim: caramba, que palavra forte desse homem, que nem me conhece, me mandou direto assim para mim. Mas Deus tem os seus meios, né, irmã? E a irmã vai narrar aqui pra gente. A gente já estava com a comunidade, e foi quando o seu Jorge começou a ter uma experiência com Deus através de uma menina que nós acolhemos. E aí o seu Jorge começou a ter um olhar diferenciado, né? Começou a querer estar junto de nós, né? E saía de Olaria lá para Trajano de Moraes, lá no pico, né, de um local chamado Serra das Almas, né? Ele ia para lá para estar conosco, mas essa transformação começou dentro da casa da irmã, quando a gente tinha a nossa casa em Ramos, antes de ir para Trajano, e acolhemos uma menina. E essa menina não podia ficar na nossa casa em Ramos, porque eram 12 homens. E aí a irmã conversou com o seu Jorge e acolheram essa menina. E aí agora essa história é com a irmã. Irmã, como foi acolher uma menina na sua casa? Como foi a recepção do seu Jorge e o tratamento dele com essa menina? E como Deus começou a agir na vida dele a partir do acolhimento dessa menina na casa de vocês? Olha, quando eu comentei com ele que você não tinha conseguido casa nenhuma para poder acolhê-la, né? E eu conversei com ele, e ele disse: olha, já conversei com o Ricardo, e se você, como é que a gente pode fazer para acolher essa menina e cuidar dela? Se você permitir,
ela ficar aqui um tempo e a gente então cuida dela aqui. Ela não vai poder ficar na casa onde estão os meninos. Aí ele pensou assim, não, tá bom, eu aceito. Pode falar com ele com a filha. Olha, você vai aceitar mesmo? Mas você quem vai cuidar dela, porque eu não tenho tempo para ficar aqui dentro de casa cuidando dela, que eu preciso trabalhar lá na comunidade. Você que vai cuidar dela. Ele já estava aposentado, então ele fez mesmo, papel de pai mesmo. Ele fez papel de pai, cuidando dela de dia, todo o cuidado dela, ele propiciou, né? Então, graças a Deus, as filhas já não estavam mais casadas, como eu disse, então só tinha ela. E ele se dedicou a ela como filha mesmo. E, gente, ele se dedicou tanto, que nós sabemos que às vezes na vida de um dependente químico tem as recaídas. E essa menina, ela teve umas 2 recaídas. E o seu Jorge, ele entrou comigo dentro do carro, ele e o Maxi, e nós entramos dentro da favela de Manguinhos, e lá em Madureira também, para ir atrás dessa menina. O desespero dele era essa menina não pode se perder, e ele não teve medo do perigo de entrar dentro de uma favela porque ele queria resgatar ela. E aí a gente vai começando a ver a mudança, não é isso, irmã? Foi. Ele ficou doente depois, né? Porque ele não conseguiu, não conseguiu tratar dela. Ele ficou doente e aí foi um pouco difícil, mas a gente conseguiu. E ela saiu mesmo, né? Porque a gente não pôde ficar mais com ela. Tive que pedir à família dela para que levasse ela. Mas, né? É uma frase que eu gosto de falar. Às vezes Deus permite o fundo do poço para que possa se revelar o seu poder, a sua misericórdia. E foi exatamente nesse período que Deus começou a manifestar o poder dele na vida do seu Jorge, não foi, irmã? Foi nesse momento que ele começou a se manifestar. Nós já íamos fazer 25 anos de casados, né? E ele nunca quis ir para a missa comigo, ele não ia para a igreja, como eu já falei, mas ele começou a desejar, ele pediu uma missa das bodas de prata. E eu sozinha, sem falar com ele, falava com Deus, Senhor, eu vou celebrar o quê? 25 anos, né, de uma situação que não me agrada. E eu, então, fiquei protelando, e ele insistindo, protelando, até que eu disse, Senhor, eu vou procurar, então, já estava em cima da hora já de fazer os 25 anos, foi quando eu consegui o padre para celebrar a nossa missa lá no São Sebastião. E aí fomos, então, direitinho, ele, nossas filhas, fizemos o juramento todo de novo, depois daquela situação todinha, fizemos o juramento tudo de novo. E graças a Deus, depois da missa, ele começou a melhorar, ele foi se afastou dos colegas, e a vida dele foi mudando, mas muito, assim, a mudança tão grande que eu só tinha que agradecer a Deus. Deus me ouviu, porque Deus ouviu o meu coração quando ele dizia, Senhor, eu vou celebrar o quê? Porque eu não tinha alegria de cada vida dele. Irmã, e louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus, né, por tudo que Deus realizou na vida do seu Jorge. Eu queria narrar aqui para vocês, seu Jorge, ele teve a vida, como eu disse, ele olhava para mim e falava que não conhecia Reis-Drogado, que eu não acreditava. E a partir de tudo isso que a irmã narrou aí para vocês, ele começou a me tratar de forma diferenciada, ele começou a me chamar de filho. Ai de mim, se eu fosse em Olaria visitar minha mãe e não fosse lá tomar um cafezinho com ele. E eu lembro, né, que Deus foi tão bondoso comigo, né, a gente já estava muito próximos, e o seu Jorge ajudando aqui no nosso sítio aqui em Guapimirim, né, ele ajudou em tantas coisas aqui, ele ajudou a montar o nosso galinheiro, ele ajudou a consertar as coisas na piscina para que ficasse cada vez mais agradável, né, o acolhimento para os meninos que chegavam. Ele queria sempre oferecer o melhor. E numa certa vez eu fui visitar minha mãe, estava eu e Max, e aí esbarramos com ele, fomos na casa dele, né? E aí fomos tomar um café, ele falou, vou comprar um pãozinho para vocês não vão
sair daqui sem tomar um café. Foi lá, comprou o pãozinho, tomamos o café com ele. E aí quando eu cheguei na casa da minha mãe, foi exatamente, eu botei o pé na casa da minha mãe, o telefone ligou dizendo que o seu Jorge tinha infartado. E aquele ali foi o último momento que eu tive com ele. Então eu posso dizer que Deus foi muito bondoso e carinhoso comigo, porque ele me permitiu receber esse gesto de carinho e de amor do seu Jorge. O seu Jorge, ele me acolheu como filho. Né? Como eu disse, fez com que eu tomasse ali o café com ele, né? Foi buscar o pão, eu vou lá buscar. Não, eu vou buscar. Tratou como filho mesmo. Tomei café ali com ele. E aí fui visitar minha mãe, e aí veio a notícia, né, que ele tinha infartado, e no final da noite veio a notícia do falecimento dele, né? E a irmã Tiana está aqui sussurrando aqui, foi o abraço do perdão. Exatamente, gente. Mas ele já tinha um olhar diferenciado, a gente viu realmente a cura, a libertação. E Deus é assim, ele vai agindo. Irmã, essa história é muito forte. Eu queria agora que a senhora, né, já estamos entrando aqui no momento final. Gente, para ficar melhor, para a irmã não falar correndo, nós vamos ouvir mais uma música e depois ela vai vir com uma palavra, né, para as esposas. Então, guarda aí que é uma música rápida e a gente já volta já já. Gritos pela Sobriedade. Apresentação: Irmão Ricardo Lavra. Estamos de volta e, como eu prometi, a irmã tem uma mensagem, né? Irmã, na verdade é uma pergunta que eu vou fazer para a senhora. Qual a palavra que a senhora hoje deixaria para alguma esposa que vive essa situação e que está ouvindo a senhora agora? Qual o conselho, qual a orientação a senhora daria para essa esposa? A orientação que eu deixo é que a nossa confiança tem que estar em Deus, porque só Deus pode curar todas as coisas. A palavra já nos ensina a buscar o Senhor enquanto decidir se encontrar, e invocar já que Ele está perto. Deus já está perto de cada uma de nós. Deus conhece o sofrimento das esposas. Assim como Deus nos deu a graça do matrimônio, Deus está trabalhando em nós. Então, nos momentos difíceis, vem sim, mas não desanime. Porque em momento nenhum eu desanimei, em momento nenhum, mas Deus me deu a vitória. E deu a vitória ao meu marido também, porque eu sei que ele se reconciliou com Deus ao se reconciliar com os irmãos que ele tinha indiferença por causa da bebida. Mas ele foi curado e, para a graça de Deus, hoje eu posso testemunhar: tenha fé em Deus, buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar, e invocai já que Ele está perto. Está lá em Isaías 55, 3. Então, vale a pena perseverar na oração, né, irmã? Vale a pena, né? Vale a pena perseverar na oração. Ele nunca se incomodou comigo, eu ficava horas na oração. Ele nunca se incomodou de eu estar tanto tempo na oração. Nunca, graças a Deus. Então, ele foi assim, muito pacífico comigo. Irmã, o que Deus fez na sua casa, Ele pode fazer também na casa daqueles que estão nos ouvindo, certo? Sim, com certeza. Ele pode, Deus é que faz as graças acontecerem. Esses momentos difíceis vêm na nossa vida para nos enriquecer a nossa fé, nos fortalecer a nossa fé e saber que Deus não nos abandonou. Deus não abandona esposa nenhuma. Nós é que muitas vezes nos abandonamos de Deus. Amém. Gente, como eu falei, né? Nós não podemos desistir nunca, porque Deus não desiste de nenhum de nós. E o chão não é moradia para os filhos de Deus. Nós contemplamos isso face a face. Eu sou testemunha ocular de tudo que a irmã pôde falar aqui nesse programa, né, de toda a sua luta, mas acima de tudo da vitória que Deus, né, deu à irmã Tiana. E graças ao bom Deus, né, o seu Jorge, né, tinha essa dificuldade aí da bebida, como a irmã disse, mas ele era um homem muito bom. Né? A gente sabe que tem histórias de dores ainda piores,
de agressão à esposa, né? E isso, graças a Deus, ele nunca fez com a irmã Tiana. Sempre foi um homem muito bondoso, sempre foi um homem que nunca deixou faltar nada em casa, sempre foi um homem muito responsável. Mas nós conhecemos histórias aí, né, de homens que agridem, né, por conta do álcool. Então, esposas, não silenciem a oração. Vocês precisam orar e orar sem cessar, porque Deus ouve. Deus ouve o teu clamor. Uma coisa que eu sempre fiz, eu nunca chamei a atenção dele quando algo que ele fazia que não estava bom, não estava bom no nosso casamento. Eu nunca chamei a atenção dele no momento. Eu sempre esperava passar um pouquinho para depois a gente sentar e conversar. E na conversa, então, eu dizia para ele onde estava o erro. E ele aceitava, e ele dizia: minha filha, pode deixar, eu não vou fazer mais. E não fazia mesmo, porque eu sabia o momento de conversar com ele. Tá vendo, esposas? Mais um conselho de sabedoria. Saber o momento certo. Não adianta você querer conversar com seu marido ele embriagado. Isso não vai ter resultado. Então espere. Às vezes é bom esperar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Senta, né? Para aí sim, na calmaria do lar, conversar. Para levar a reflexão, porque ninguém vai refletir embriagado. Então, né, tá aí mais um conselho da irmã. E hoje, né, nós temos um grito simbólico no nosso programa. E o grito de hoje, né, que é voltado, né, para as esposas este é um grito pela sobriedade, pela família, pela restauração, para que toda a família seja restaurada e experimente a misericórdia do Senhor. Quero agradecer, irmã Tiana, a sua participação no nosso programa. Tenho certeza que o seu testemunho, o seu relato tocou o coração de muitas pessoas. Mas antes de terminar, vamos rezar, né? Vamos rezar pelas esposas, né? Pelos dependentes, né? Pela restauração dos lares, né? Restauração das famílias. Então convido você, meu irmão e minha irmã, né? A rezar conosco agora nesse momento, né? Clamando realmente a misericórdia de Deus. Diário de Santa Faustina, né, a gente escuta lá quando Jesus diz bem claro que a humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. E é rezando que nós vamos ter esse encontro com a misericórdia de Deus e ter nossas vidas transformadas. Então que nós possamos agora rezar. Sim, Senhor nosso Deus, nós queremos entregar, Senhor, a vida de todas as esposas, Senhor Jesus, que hoje sofrem com seus esposos no mundo da dependência química, seja no álcool, seja nas drogas ou qualquer outra substância. Senhor nosso Deus, nós queremos te entregar, Senhor Jesus, também aqueles que vivem o flagelo do álcool e das drogas, aqueles que são doentes e não se reconhecem como doentes, para que o Senhor, na sua infinita misericórdia, Senhor, possa tocar no coração desses homens, dessas mulheres, para que tenham as suas vidas restauradas, Senhor. Entregamos cada lar, Senhor Jesus, para que as famílias, Senhor Jesus, possam ser reconstruídas, possam ser restauradas. Quantas famílias hoje estão doentes, Senhor? Quantas famílias hoje se encontram adoecidas por conta da dependência química, por conta do alcoolismo, por conta da drogadição, por conta de tantas coisas, Senhor. E nós queremos entregar a restauração de cada lar, de cada família, Senhor, para que pelo poder da Tua infinita misericórdia, Senhor Jesus, essas famílias sejam restauradas, Senhor. Esses jovens, Senhor Jesus, sejam libertos das drogas, sejam libertos do tráfico, esses homens sejam libertos, Senhor Jesus, do alcoolismo, Senhor, que sejam libertos, Senhor Jesus, dessa maldição que muitas vezes eles assumem brincando, que é o sindicato da cachaça. Não existe sindicato nenhum de cachaça, Senhor. Nós queremos a libertação desses homens que estão sendo destruídos, Senhor Jesus, que estão minguando ali, né, por conta desse álcool que ficam bebendo, Senhor. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, liberta, Senhor, liberta cada um deles, Senhor Jesus, restaura, Senhor, assim como Tu fizeste na vida do Senhor Jorge, Senhor Jesus, que o restaurou, que o libertou, Senhor Jesus, e que fez, Senhor Jesus, assim que ele ainda testemunhasse a Tua misericórdia para aqueles que estavam caídos, Senhor. Eu te louvo e te bendigo por ter conhecido este homem e ter acompanhado todo o processo de restauração e conversão dele, Senhor. Muito obrigado pela vida da irmã Tiana, por esse testemunho de fé, Senhor Jesus, que vem
hoje edificar as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E é isso, gente. Estivemos aqui hoje, com a presença aí da nossa querida cofundadora, irmã Tiana, onde pôde, narrar um pouco para nós. O programa passou muito rápido. Parece que, se pudesse, poderia ficar falando um pouco mais, mas a gente sabe que temos horário a cumprir, mas eu sei que essa história tocou muitos corações e vai tocar muitos corações ainda. Tenho certeza de que muitas almas serão alcançadas, pela força desse testemunho. Muito obrigado, irmã, que Deus a abençoe cada vez mais, e a você também, querido ouvinte, que esteve conosco nesse programa, que você possa passar adiante esta mensagem, esta mensagem de que não podemos desistir de nenhum dos filhos de Deus, porque, como eu disse, às vezes, Deus permite o fundo do poço para que possa se revelar o seu poder, para que possa se manifestar o seu poder. Então é isso, encerramos o nosso programa, com uma palavra, de Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é isso, irmã? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Eu sou testemunha disso. Amém. E terminamos com esse versículo, Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você e sua casa servirá ao Senhor. E com essa passagem bíblica nós encerramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós somos da comunidade Servos da Divina Misericórdia, semeando a misericórdia em todos os corações. Até semana que vem com mais um Gritos pela Sobriedade. Você ouviu aqui pela Rádio Profecia, Gritos pela Sobriedade. Apresentação: Irmão Ricardo Lavra.